atingindo 9,50 10,10 macro. Se vocês forem lá e aumentarem um pouco o zoom, uso a mesma lógica lá para executar, ok. Então, este padrão se repete a maior parte do tempo. E esta é a nossa segunda formação, como quando o preço fecha. Baixo do corpo da vela. O quebra-cabeça será executado na segunda vela, ok? Mas se você não tem a chance de executar, aguardaremos o preço retraçar até o quebra-gelo. E depois desce, ok. Pessoal, assim é que o preço está caindo. O preço caiu. Então, o preço subiu. Retestamos este breakout e agora está caindo novamente. Então, considero essa formação de baixa probabilidade. Pessoal, por quê? Porque quando o preço sobe, o que está acontecendo é que ele está, na maioria das vezes, está fornecendo liquidez ao lado de venda. A entrada mais segura aqui é agressiva, ok. Executar quando o preço fecha. O corpo da vela abaixo. E na próxima vela quando o preço sobe. Quando esta vela é bullish, ok. Este escândalo foi bullish quando o preço estava sendo retestado. Este é o batedor britânico, assim que o preço entrar na zona do castiçal. Ok, não estamos medindo de semana em semana. Outro. Procuramos o preço tocando dentro do corpo da vela. Compre pelo corpo, pois é onde está a liquidez. A maior parte da liquidez está aí, ok, pessoal? Então, esta é nossa primeira chance de entrada. E nos concentrarmos neste tipo de entrada. Aqui está o seu stop loss com as entradas. Então, a primeira entrada, suponha que você não a perdeu na segunda vez que o preço voltou a subir. Você pode executar novamente. Com o stop loss acima do corpo da vela do breaker, sem exceder o pico, não acima do pico da semana. Qual a lógica disso? Ok, porque o preço está ultrapassando o limiar médio, certo? Você medirá este interruptor, e se o preço ultrapassar o limite médio? Muitas vezes, o preço não respeitará este interruptor. Coloque seu stop loss acima do corpo da vela. Porque essa é a nossa última linha de defesa, ok. Se os preços subirem, irão romper 3 PDAs. Qual será este quebra-cabeça? Estas são velas de perto. Última vela de perto e uma PTA estará aqui. Então, 3 PDAs. Quando 3 PDAs falhar, feche sua operação. Este é o nível mais seguro para colocar seu stop loss. Discutiremos mais sobre como colocar stop loss em diferentes cenários em próximas palestras. Mas para isso, é a maior prioridade, pessoal. Uma vez que o preço atinge o interruptor sem outro intermediário, se olharem bem, não há outro PDA para você entrar, ok? Não há brecha de Fair Valley, certo? Próximo ao quebra-faixa. Apenas o interruptor, sem qualquer pré-requisito. Então, uma surpresa sem PDRA. Você esperaria ver tomando esses tipos de entradas na segunda vela? E quando o preço retrai até o interruptor? Você espera ver o preço caindo. Continue com a tendência, mas essa é a baixa probabilidade. Você se treinará para fazer entradas. Uma vez que o preço fecha o corpo e no próximo castiçal. Preço retestando o interruptor. Qual é o intervalo de tempo que você usa para entrar em um break card? 3 minutos e 1 minuto, 3, 2, 1. Estes são os intervalos de tempo que eu uso. Procuro por quebras para formar. Essas configurações que estou mostrando aqui, pessoal. Estas são as configurações que procuro para formar. Dentro do frame de tempo inferior, como eu disse no início da nossa palestra. O que vou compartilhar com vocês hoje é principalmente para scalpers. A mesma coisa funciona em tempo maior. O mesmo padrão será repetido em frame de tempo maior. Mas o frame de tempo mais baixo. A execução é a maior probabilidade aqui. Jai pergunta se... E se não limpar uma parada anterior de busca? Mas ela inverte e forma um quebra-gelo. Essa é uma entrada de baixa probabilidade? Então, essa é uma ótima pergunta, Jai. Então, se o preço não tiver uma parada de caça, não consideraremos isso como um rompimento. Isso será um bloqueio de mitigação. E também falarei sobre isso dentro do nosso tópico. Compartilhei SMT e bloqueio de mitigação. Então, será uma configuração de baixa probabilidade. Há regras para tomar entradas assim. Não vou falar sobre isso aqui. Vou apenas falar
sobre o breaker que forma, limpa e purifica. Parar caça não é uma caça parar. Isso é um bloco de mitigação. Então, se você tiver dúvidas assim, esses são os tópicos que falarei mais tarde. Apenas tenha um pouco de paciência. E você verá que falo sobre quando Tris não tem parada, como tomar entradas nessa situação. Macros de Londres? Não, não há. Estou apenas compartilhando alta qualidade. O que considero de alta probabilidade. A seção de Londres é algo que não considero como de alta probabilidade. Em vez disso, um mercado com baixa probabilidade na seção de Londres. Não negocio na seção de Londres. Tudo o que estou compartilhando aqui aplica-se à seção de Londres. Mas vou me concentrar nas minhas aulas para a seção de Nova York. Então, Amir pergunta onde o preço deve fechar. O corpo da vela abaixo da semana. Ou o corpo da vela abaixo do Amir fraco. Temos a semana aqui, e como você pode ver, o preço fechou o corpo da vela abaixo da semana. Se o preço fechar o corpo de uma vela abaixo deste corpo de vela aqui, abaixo da última vela de baixa, não usaremos isso como entrada. Juntos, aguardaremos que o preço caia abaixo do breaker. Na próxima vela, faremos a execução. Ok, então, no Barrazan, como ele está perguntando. Este interruptor se forma antes ou depois do macro. Ou dentro do macro, este interruptor pode se formar antes do macro. Ok, então se o preço está formando este breaker, que não é um termo comum em análise técnica, se o preço formou este cartão antes de nossos macróticos, a uma ruptura então verá o preço fechando o corpo da vela. Se ele está formando a nossa macro, essa é a regra principal. O preço não fará isso a cada vez, nem sempre. Mas com alta probabilidade, você verá o preço fechando, ativando um interruptor dentro de um macro ou dentro de um macro, formando um breaker. Se o preço formar um breaker fora do macro, então ativará o interruptor dentro do macro. Se não houver um interruptor, dentro do nosso macro, não procuraremos por negociações. Se o preço não formou nenhum breaker antes da macro, esperamos ver preços formando macros dentro de nossa análise. Desculpe, quebre dentro de nossos macros. Espero que fique claro. Sim. O alvo ideal é 2-1. Este é o alvo ideal. Vou ensinar a vocês como alavancar mais. Próximos tópicos, vamos seguir. Dicas sobre o breaker, certo? Eu mostrei para vocês. Formação do breaker real. Agora vou compartilhar uma dica que faz com que o breaker funcione. Alta probabilidade. A melhor reação a um rompimento ocorrerá da última. Candle de perto ou de longe. Ok, aqui, como você pode ver, eu escrevi não velas. De uma vela específica, a última de cima ou de baixo. A vela de perto é uma. Consideraremos o candelabro de perto. Quando buscamos um rompimento de alta para formar, vamos considerar a vela de fechamento para baixo. Quando estamos prevendo para prever um bearish breaker. Aqui está o exemplo. Temos um novo recorde de alta e preço mais alto. Parar no preço de fechamento do corpo da vela abaixo do quebra-gelo. Pode executar aqui, ok, pessoal? Eu já mostrei como executar aqui. E então, quando o preço retrace até o breaker, vocês podem fazer outra entrada aqui, alcançando este baixo, ok. Mas o brebê, a melhor reação do quebra-quebra ocorrerá a partir da última vela de baixa. Todas essas velas são o nosso interruptor. E colocaremos nosso stop loss acima daqui. Não acima aqui, mas como não sabemos se o preço subirá. Fazer um pouco de retraçamento de prêmio mais profundo. Ok, se o preço está subindo e parando aqui, estamos seguros, essa é a razão. Colocaremos nosso stop loss acima do quebrador. Não aqui, mas esperaremos o melhor preço. Rejeitando do último escândalo de baixa. Se for um cenário de alta, então será do último fecho de velas de cima. Vice-versa dessa coisa. Última vela. Melhor para esperar uma corrida de equidade com baixa resistência. Então, se o arroz for supostamente não fechar o corpo da vela, acima da última vela de baixa, esperamos ver uma corrida de liquidez de baixa resistência. Isso significa que o preço está atingindo nosso TP de forma agressiva. Você pode ver aqui, temos uma corrida de liquidez de baixa resistência.
Melhor para entrega agressiva. Se o preço está rejeitando, se o preço está obtendo resistência da última vela de baixa. Isso indica que estamos em um cenário de alta probabilidade, e o preço fornecerá liquidez com rapidez. E esta entrega será considerada uma entrega agressiva. Às vezes, nosso mentor compartilha execuções, e ele está se referindo tipo, quero ver velocidade agora. É o momento que você quer. Quando espera ver velocidade no preço? Quando o preço sobe, atacando o interruptor e depois rejeitando. Esse é o período em que esperamos velocidade. Se essa formação exata estiver ocorrendo no preço, pessoas, e confie em mim, você verá a mesma coisa se formando aqui. Nada mudou ou algo assim, certo? Não há outra pedreira aqui, aqui ou aqui. Esta é a reação que você esperava. Este é o quebrador de alta probabilidade aqui. Espero que tenham compreendido. Vocês têm alguma pergunta sobre o assunto? O que estou compartilhando aqui, por favor, não pergunte. Assim como as perguntas que responderei mais tarde. O que estou compartilhando com vocês. Faça perguntas sobre esses tópicos. Porque a maioria das perguntas que vocês estão fazendo, as perguntas serão respondidas em nossos futuros tópicos. O SSTBAN está perguntando a Hydra. Então precisamos esperar que uma vela feche abaixo. A semana da última vela do bloco de quebra, sim. Esta é a última vela. E esperamos ver o preço fechando. Corpo de vela abaixo do quebra-gelo. Na próxima vela, poderemos executar aqui. Como mostrei nos templates anteriores. E se você perder a entrada aqui? Esta é a entrada com maior probabilidade. Isto aqui é uma entrada de baixa probabilidade, ok. Mas se você perder e você viu algo preço rejeitando da última vela de baixa, você pode executar em qualquer uma dessas velas. Porque como você pode ver, o preço continua caindo. E se o preço não fechar, ouçam com atenção, pessoal. Se o preço não fechar abaixo do corpo da vela, ele poderá ter uma alta volatilidade acima da última vela de baixa. O preço entregará com alta volatilidade. Isso significa que o preço vai se mover bastante. Então, isso se torna nossa maior prioridade de negociação. Uma vez que o preço forme essa formação. Agora passaremos para o próximo cenário, próximo tópico. O que será o breaker mais o gap de fair value? Até agora, eu mostrei como procurar por um break. Quando o breaker não tem uma PDI ao lado. Agora vou compartilhar com vocês quando o breaker tem uma pederneira ao lado. E este vídeo é sobre o gap de validade. E procuraremos por este gap de fair value se formar na ponta de desconto do interruptor. Então, como eu disse, um interruptor com fair value games. A brecha tem dois tipos de formação. Uma brecha de fair value pode se formar no prêmio ou na área de desconto do pedágio. E a segunda, a formação indica que o preço terá dois gaps de fair value. Com o interruptor, certo? Vou compartilhar exemplos com detalhes aqui. Agora falaremos sobre o Fair Value Gap, no Fair Value Gap com descontos de quebra. Esta é a maior probabilidade, dentre cada uma dessas formações. Esta é a maior probabilidade. Então, este é o padrão que procuraremos, ok? Pessoal, estou compartilhando um padrão. Vou compartilhar aqui o gráfico real mais tarde, depois de explicar as formações. Temos um alto mais alto aqui. Então temos um novo pico mais alto. Então esperamos ver o quê? Preço formando um swing alto limpo aqui. Então o preço sobe, faz uma parada de caça, certo? Ou um swing de Judá, se quiserem, podem mencionar assim. E depois o preço descendo aqui. Antes de o preço descer abaixo do limite, ou fechar abaixo dele. Fechar a vela abaixo do interruptor. Procuramos por uma lacuna de vale justo aqui, ok? Exatamente aqui, então o here. Esta será a nossa última vela de baixa. E este será o nosso limite. Aqui procuraremos. Procure por uma vala de fundo formando-se aqui, próximo ao interruptor. E isso está na perna de desconto. Ok, depois. Vou mostrar a vocês isso. Um gap de fair value que se formará aqui, no premium, lá do premium da curva. Mas agora vou compartilhar com vocês a brecha de valor que está se formando
aqui no lag de desconto, que tem a maior probabilidade. Quando os preços têm um interruptor e a lacuna de Fair Valley. Assim que o preço gera um rompimento. Esperamos que o preço faça um reequilíbrio imediatamente. Ok, como mostrei para vocês antes. Vou contar um pouco para vocês. O que vocês estão vendo aqui? O preço fechou o corpo da vela abaixo. Então, no próximo castiçal, o preço subiu. Depois desceu. Então, quando o preço faz essas coisas, chamo isso de reequilíbrio imediato. Quando o preço faz isso, é o sinal mais forte do preço. Que ele quer continuar sua tendência. Para nós, liquidez. Ou você está certo? Previsão do rompimento. Então, esperamos ver a mesma formação. Aqui acontece, preço fechando o corpo de vela abaixo do gap de Fair Valley. Então subindo de novo, retestando o gap de Fair Valley imediatamente. E então rejeitando-se para o lado de baixo. Desculpe, mas o texto fornecido parece estar em inglês e não em português. Por favor. E outra regra que seguiremos aqui é para que possa ser traduzido. O preço não deve ultrapassar. Ou feche o corpo de vela em ambos os gaps de Fair Valley. Se o preço estiver fechando em candlestick, ele deve fechar abaixo da faixa de abertura. Vou mostrar isso abaixo do intervalo de faixa de preço de abertura. Vamos. Coloque nosso stop loss aqui para estarmos seguros. Mas se o preço for para cima e for para o lado de fora, o gap de Fair Valley e sua fechamento, o corpo de Candice acima dele, saiba que você está errado na previsão da configuração. Eu sugiro que você feche essa negociação, ao invés de esperar, assim que o preço fechar. O corpo de um candlestick acima do gap de Fair Valley. O preço pode subir por meio de semana, ok. Sobre a faixa do vale. Mas os corpos das velas devem... Fique dentro do Fair Valley Gap. Aqui, especificamente, o Fair Valley Gap, formando um desconto, de acordo com o intervalo de negociação dentro do rompimento. Então, qual é o intervalo de negociação? Do alto para o baixo. Este gap de Fair Valley está chegando, certo? E esta é a probabilidade mais alta. Uma vez que o preço forma um prêmio de faixa de valor justo, isso se torna uma configuração de baixa probabilidade. Mas essa configuração também funciona. Aqui temos nossa configuração de maior prioridade. O preço forma com um gap de valor justo. E eu já compartilhei com vocês como identificar um interruptor de alta prioridade. Temos todas as regras correspondentes aqui. Os preços oscilam alto, com parada de busca de preço. Os preços caíram, fecharam em baixa, veja a crise. O preço caiu abaixo do gerador, faixa de preço de equidade. Retestei o Fair Valley, que agora está caindo. Uma das maiores probabilidades de quebra, pessoal. Esta é uma das formações de maior probabilidade. Então, o próximo padrão que vou compartilhar é o preço, formando um furo no fundo do preço premium. O preço também forma um gap de vale com o break no premium, e o modelo será assim. Abaixo do Fair Valley Gap que vimos na última vez, estava na faixa de desconto. Estava aqui agora. Estamos analisando um gap de vale justo que formou um premium de acordo com o intervalo de negociação. Qual é o nosso intervalo de negociação, de alto a baixo? Aqui é onde o balanço vem. Então, qual será a formação? Temos o nosso interruptor aqui primeiro. Teremos que identificar se temos um swing alto limpo. Assim que identificarmos isso, buscaremos que o preço supere o swing high. E faça uma parada de caça, então, de forma agressiva. O preço deve descer após um gap de valor justo aqui, ok. Pessoal, depois de descer e retraçar, o preço tem uma lacuna de valor justo premium. O que esperamos? Não esperamos um reequilíbrio imediato. O que esperamos ver é o preço, deixando este vazio de valor em aberto. Então, descendo, gerando baixas relativas aqui, pessoal. Neste preço, queremos ver o preço gerando baixas relativas iguais. E depois subindo de novo, atingindo este gap de fair value e depois descendo. Ouçam com atenção, pessoal. O que estou falando, não estou dizendo. Nós queremos ver um reequilíbrio imediato, dizendo-lhe isso. Tá bom, não queremos ver o preço retestar este gap de fair value imediatamente. Ao invés de deixar este gap de Fair Valley sem preenchimento, vamos descer. Então, voltando para cima ao mesmo tempo, o preço terá que gerar baixos relativos aqui embaixo, quando o preço sobe, atingindo este, alcançando este vale justo premium. Queremos ver o preço com um baixo relativamente bem aqui embaixo. Ok, especificamente. Não estou falando de preencher faixa de paridade ou algo específico. Estou falando de baixas relativas aqui. Então, o Fair Value e o Premium. Você espera que o preço chegue lá. Antes de continuar essa tendência,
Ok. O preço deve deixar este espaço de valor justo sem preencher. Então, o preço deve descer. O preço deve gerar baixas relativamente iguais assim que voltar a subir. Então, se o preço está sentindo isso, a lacuna de valor de mercado. Antes de descer, o preço gerou este gap de Fair Value e está subindo, realizando reequilíbrio imediato. Já falei sobre o que é reequilíbrio imediato. Não o consideraremos como uma entrada de alta prioridade quando o preço sobe aqui. Tudo bem, pessoal? Enquanto o preço busca o gap de valor justo premium, esperamos ver o preço acumulando liquidez, como uma forma de liquidez de tendência, ou igual alto ou igual baixo. Existem dois tipos de alvo. O preço deve gerar antes de chegar aqui, uma vez que chegue aqui, ou deve gerar baixas relativas iguais. Ok, ou uma liquidez de linha de tendência. A liquidez de tendência é também uma forma de liquidez relativa. Pelo menos. Porque quando o preço gera liquidez em linha de tendência, o preço gera baixas oscilatórias muito próximas uma da outra. Então, esperamos ver a formação de preços reais baixos, e isso nos ajudará. Este buraco de fairway é alto, provável faixa de valleys com quebra. Porque, como respondi, isso aumentará suas chances. Significa que será uma configuração de alta prioridade, como se fosse nossa. Sim, alvejamos sem cegueira, mas com alvos de alta qualidade. Ok, pois não estamos apenas alvejando. Não esperamos que o preço volte. Continue com a tendência, assim que o preço atingir o Fair Value Gap. Além disso, esperamos ver o preço gerando relativamente igualdades e que podemos alvo, certo? E ao ver o feriado de Natal, estão descendo até vocês. Lembre-se da quinta regra do Earthbreaker. A quinta regra era: temos que identificar um alvo limpo, ok. Antes de identificar uma configuração, temos que identificar um alvo limpo. E isso é o que define o nosso Fair Value Gap. E um premium de alta qualidade no gap de Fair Value, o que evitamos aqui, você evita. Evitaremos uma configuração com reequilíbrio imediato. O que esperamos aqui? Vai ser esperando ver o preço saindo deste espaço vazio de despedida. Campo descendo. Subindo novamente. Gerando baixas relativamente estáveis ou liquidez em linha. Regra muito específica, pessoal. E depois voltando para baixo. E esses baixos relativamente iguais. Assim que observarmos o preço formado, isso tornará nossa configuração de alta qualidade. Agora vou mostrar a vocês quando o preço tiver dois gaps de valor justo ao mesmo tempo. Preço mesmo atraso, certo? E depois disso vou levar vocês no gráfico real. Vamos ver como o preço forma um gap de valor justo. Desconto, depois prêmio, e depois o gap de Fair Value. Um gap de Fair Value também pode se formar duas vezes no mesmo intervalo de preço, com o interruptor ligado. Quando o preço forma dois gaps de Fair Value na mesma faixa de preço, como fica? Vou compartilhar isso aqui. Qual é a entrada de alta prioridade aqui? Agora, a surpresa tem dois vales justos aqui, pessoal. A formação é essa, ok. Pessoal, antes de compartilhar com vocês, quando o preço forma um intervalo de descontos, o preço está formando considerado um gap de Fair Value intervalo de descontos ao preço, formando ambos os vales justos na mesma perna. Ok, e o preço está se formando assim. Mostro apenas o padrão aqui. Então não perca sua paixão. Vou compartilhar os gráficos reais. Como ficará quando o preço gerar dois gaps de valor justo ou um Fair Value com premium e desconto? Estou apenas compartilhando a lógica. Isso te dará confiança ao observar o gráfico com esses padrões, pessoal. Então qual é a entrada de alta probabilidade aqui? Quando o preço voltar ao válvula de desconto. A entrada será executada assim que o preço atingir o corpo. Breaker caindo, corpo dentro deste vale de desconto. O gap executará ok. Terá um stop loss acima do quebra-gelo, ok? Esteve fraco este tempo, o breaker. Estamos colocando nosso stop loss não acima do corpo do quebra-gelo. Porque temos duas faixas de valor justas aqui. O preço pode facilmente subir para preencher a lacuna Fair Value a prêmio e depois desça, ok? E como saberemos disso? O preço subirá até o prêmio. Compartilhei com todos que, se o preço está gerando baixas relativamente iguais aqui embaixo, esperamos que o preço atinja o premium. Gap de Fair Value se preços não tiverem baixas relativas, mas um alvo distante disso. Esperamos ver o preço recusando-se do preço de desconto do Fair Value. Mas este é o cenário mais provável.
Tá bom, você pode entrar aqui. Assim que o preço atingir o intervalo de fair value, o seu pedido será executado. Assim que o preço atingir, execute aqui. Você pode executar outra vez aqui. Se você ver o preço formado, baixos realmente difíceis aqui, e seu stop loss ficará acima da semana da vela. Qual a diferença? Quando os preços atingem o valor justo, apenas F, o gap de fair value colocará nosso stop loss acima do corpo da vela. Mas quando os preços caem muito, a barreira de entrada fica mais alta, com um gap de valor justo. Eu posso. A Premium colocará nosso stop loss acima das velas. Semana... Espero que seja. Claro. Aumente o microfone, por favor. Então, pessoal, o microfone está funcionando? Pode me ouvir bem? Por favor, avise no chat. Obrigado, pessoal. Então, se o som estiver baixo para você, eu não vou mudar as configurações, ok? Porque gastei muito tempo para ajustar os ajustes perfeitos, para que possa me ouvir bem alto e claro. E estes são os ajustes que acredito serem os melhores para você, pois se eu aumentar o som, você ouvirá. Minha voz vai ficar distorcida, então reclamará novamente. Aumente apenas o volume, ou ouça minhas palestras no seu computador. Espero que gostem. Espero que tudo esteja claro com o Twin. Fair Value Gap. O Fair Value Gap com desconto. Fair Value Gap Premium, ok. Vou levá-los. E mostro a formação real no gráfico. E antes de fazer isso, ainda temos algumas coisas para discutir aqui. Entrada de alta prioridade aqui é no Fair Value Gap. Desconto que já compartilhei com vocês. Aqui está o Gap de Fair Value. Não esperaremos que o preço atinja o Premium. O preço do Fair Value pode fazer isso, mas faremos nossa entrada assim que o preço atingir o Candace aqui, ok. O desconto no Fairly Gap. Esta é a maior probabilidade, mas deixaremos espaço para o preço subir. E aproveite o gap de valor justo Premium. É por isso que colocamos nosso stop loss acima. A semana deste rompimento em outros cenários, colocaremos nosso stop loss acima do corpo da vela. E o stop loss deve ser colocado acima da semana da vela quebradora. Escrevi isso porque vocês podem pegar. Tire a captura de tela e imprima-a depois, porque tem muitos fãs de Slice. Quando eu estava criando esses modelos e a fatia, sinto que estou escrevendo um livro. É por isso que escrevi tudo. Mesmo depois de dizer essas coisas aqui, para que no futuro você possa rever essas informações. Será benéfico para vocês. Então você pode tirar a captura de tela. Ou se quiser ter de alta qualidade, você pode comprar esses slides de mim. Então, por que estamos colocando nosso stop loss acima disso? Já discuti sobre isso. Porque o preço também pode atingir o Premium, justo valor presente. Então se ele fizer isso, você está seguro. E se o preço não respeitar os 3 PDI? Se você acha que vai ser rejeitado, está errado. Então não coloque seu stop loss, pessoal. Ouça com atenção, não coloque seu stop loss acima. Swing alto aqui, por quê? Porque temos quantas pedreiras aqui? Temos uma lacuna de valor justo, desculpe. Temos um interruptor aqui, é um PDRA. Temos um desconto de valor justo, aqui tem mais um pediátrico, então temos outro Fair Value Gap Premium. Essa é a terceira PDR. Se 3 PDs estão falhando juntas em baixar o preço, então... De qualquer forma, você está errado. Por que colocar o stop loss aqui? E assuma mais uma pequena perda. Porque se você coloca seu stop loss aqui, é o stop loss mais seguro que você pode gerenciar. Não, o stop loss não está acima de 0,25 do breaker. Do Fair Value, mas acima da fraqueza das velas. Vou mostrar agora mesmo. Também há o breaker mais o gap de Fairly, o que será Premium e desconto. Mais um gap de Fair Value no gráfico. Primeiro, vou mostrar o breaker. Isso tem um gap de valor justo no desconto. Este é o nosso cenário de alta probabilidade. E isso é a ação de preço que vamos analisar. Quando o preço está no seu gráfico. Temos um swing high aqui, certo? Temos outro swing high. Isso esvaziou a liquidez deste swing high.
Depois o preço desceu abaixo dessas velas, certo? Gerou um vale justo aqui. Tem regras específicas, pessoal. Onde o preço deve gerar a lacuna de Fair Value. Próximo à última vela de baixa. Ouça-me bem se estiver deixando algo de fora. Você pode ouvir isso de novo. Tudo será registrado aqui. Este gap de Fair Value deve sim ser ok. Estou usando a palavra must. Não pode se formar acima do interruptor, se estiver a esquentar ambos. A última vela de alta-baixa fechamento aquele gap de Fair Value é um ativo. E teremos regras diferentes. Quando o gap de Fair Value se forma assim, junto com a última grande escândalo. Com este interruptor, nossa probabilidade alta é esta. Então, nossa entrada será assim que o preço atingir a brecha Fair Value, desculpe. Assim que a faixa de Fair Value for tocada. Além disso, o corpo do breaker, não o fraco, ok? Você pode executar aqui. Assim que o preço atingir a semana. Não há problema nisso, mas estou compartilhando com vocês os cenários de alta probabilidade. Cenários que aumentam as chances a nosso favor, ok. Todos estamos apostando aqui. Não posso garantir 100% do tempo. O preço vai, Eles vão atingir seu TP com essa formação. Ainda há risco, então precisamos considerá-lo. E é por isso que estou compartilhando apenas os cenários de alta probabilidade. Com a mesma vela exata, repetimos, pessoal, mesmo. O tamanho das velas pode variar, mas a mesma coisa se repetirá. Vocês verão a formação no gráfico. Ou, se vocês me vissem negociando ao vivo no YouTube, procuro por essas mesmas coisas. No cartão ou se você tiver. Se você tem experiência com rompimentos. Já viu o preço formar o mesmo padrão exato. Certo, pessoal. Uma lacuna de vale justa estará exatamente Está ao lado do último candelabro fechado. Isto é a maior probabilidade. E como você pode ver, o preço atingiu o limite. Sua entrada pode ser aqui ou na próxima vela. Se você for paciente o suficiente, você pode executar aqui ou naquela. A vela que se forma aqui também está subindo. Então, o preço está te oferecendo a chance de pirâmide aqui. Ok, pessoal, se vocês são muito novos, eu sugiro que você não tome entradas de pirâmide. Mas se você tem experiência, essas são as oportunidades que o preço oferecerá. Isso ajudará a gerar mais lucros. Agora vou procurar o TAR. Velas que se formarão no prêmio. Então, este é o padrão que estaremos observando. Preço tem fator de valor no prêmio. Tudo bem, pessoal? Então, aqui como você pode ver, temos uma lacuna de valor justo dentro do break-even. Então, a regra é, o preço precisará formar este gap de Fair Value dentro do interruptor. O gap de Fair Value não pode estar acima do breaker. Se o preço está se formando. Isto é, o intervalo de Fair Value quebrou a barreira. Suponha que os preços tenham algumas velas a mais aqui. Uma ou duas velas. E a faixa de vales está chegando aqui. Neste nível, não faremos. Para tomar este comércio a partir desta faixa de vala, vamos entrar na negociação assim que o preço fechar a vela. Corpo abaixo. Ok, pessoal, aqui. Temos este vazio de vala dentro do interruptor. O preço desceu, certo? Esperamos que o preço volte a subir. E quando ele está subindo, o que esperamos ver? Preço gerando baixos relativamente bem, ok. E o que você vê aqui quando o preço voltava a subir? Gerou baixas relativas aqui, certo? Primeiro vamos ler as dicas aqui. Quando o preço atinge o valor justo, espera-se um prêmio. Espere a entrega em alta resistência de liquidez e inversão em baixa resistência de equidade. Então, a baixa resistência criará a alta probabilidade para nós aqui. Como você pode ver, preços com alta resistência em equidade. Por que é uma corrida de alta resistência? Porque sabemos que o preço está chegando lá, certo? Aguardando este vale de equidade, mas ao mesmo tempo, queremos ver o preço gerando baixas relativas iguais. Quando os preços têm baixa resistência na equidade, ele gera baixos ou altos relativos iguais. Quando os preços têm alta resistência, a equidade sobe assim. Quando ele luta para alcançar um predatório e está gerando muitas mais velas, consideramos como uma alta resistência em ações, pessoal. E quando o preço faz isso, ele gera um alvo de alta probabilidade. E essa é a razão pela qual esperamos ver o preço tendo alta resistência à estupidez. Uma vez que o preço atinge o vale do prêmio, Premium. Tudo bem, pessoal? Essas são as regras que compartilhei com vocês quando falava sobre o padrão.
Vamos procurar o preço para ter este cenário exato. Ok. As semanas podem ser um pouco mais Maior baixas. o corpo da vela pode ser um pouco Maior ou suponha menor. Mas esta é a formação que procuraremos no gráfico. Certo, essa é a mesma formação que estaremos procurando. Uma vez que o preço não para dentro. Frequência mais alta, PD e R. Quando você conseguiu identificar isso, descerá para 3 minutos. Gráfico de 1 minuto. E você procurará por essa formação. Você não sabe qual formação o preço terá, certo? O preço pode não ter um gap de valor justo. Então, se o preço não tiver um gap de valor justo, procuraremos outra configuração que compartilhei com você. Temos outras regras. Uma vez que o preço tem um gap de valor justo em desconto, temos outras regras. Uma vez que o preço tem um prêmio significativo, regras diferentes. Temos nossa alta equidade de resistência aqui. Temos baixos relativamente iguais aqui embaixo. Aqui embaixo, além da liquidez da linha de trilha. Se você traçar uma linha de tendência você verá. o preço respeita a liquidez da linha de tendência. Isso está tornando nossa operação de alta qualidade. E aqui, como você pode ver, o preço está fazendo a corrida de liquidez de baixa resistência. Tudo bem, pessoal? Espero que esteja tudo claro. Uma vez que o preço atinge a lacuna de Fair Value, esperamos ver preços gerando baixas relativamente iguais, tendo alta liquidez de resistência. Quando o preço atinge a lacuna Fair Value, esperamos ver o preço caindo agressivamente. Clarificando esses altos retos. Então, baixas relativas com baixa resistência e corrida de liquidez. E este é o nosso cenário mais provável. Nossa entrada nesta formação será aqui, ok? Como compartilhei no padrão da nossa última lição. A entrada será aqui. Nossa perda de stop será acima da semana das velas. Vocês lembram que eu falei sobre colocando o stop loss acima da semana das velas? Quando você colocará as velas? Stop loss acima da semana do castiçal. O preço tem uma lacuna de valor justo em prêmio. Quando os preços têm valor justo, obtenha um desconto. Coloque seu stop loss acima do corpo da vela. Quando os preços são de valor justo, coloque seu stop loss acima da semana de velas. Ok. Esses são os conhecimentos básicos. Vou levá-los ao conhecimento avançado, em breve. Mas primeiro você precisa saber o que o preço faz, quando se forma essa formação repetitiva. A terceira formação é a Twin Fair Valley Gap and Breaker. E como ele aparece no gráfico real? Assim ele aparece no gráfico real. Temos nosso interruptor aqui. Temos nosso swing alto limpo. Essa formação ocorre dentro do período de tempo mais alto. Então, o preço fez a busca de parada com um swing alto limpo. Pessoal, certo? E então o preço desceu. Gerou um gap de valor justo aqui. Além disso, outra faixa de preço com descontos. Então, quando o preço faz isso, você procurará o preço para fazer o mesmo. A mesma coisa que ele fez aqui. Sua entrada desta vez será aqui, ok? Porque às vezes vi o preço recusando-se a partir daqui. Às vezes vi o preço buscando o prêmio. Rejeição imediata do valor de mercado. Há regras. O preço precisará formar baixas relativamente iguais, quando tem 2 espaços de fair value. Quando tem um prêmio de valor muito alto, essa regra é diferente quando os preços têm valor justo. O desconto não buscará o preço ter lows relativos. Mas se o preço está gerando baixas relativamente iguais, isso aumenta a probabilidade de nosso trade se não. Esperamos um reequilíbrio imediato, certo? Reequilíbrio imediato é assim. Preço subindo com um pequeno recuo aqui. Como você pode ver, o preço está tendo uma longa retração. Então subindo e gerando baixas relativas. E esperamos que o preço forme baixas relativas. Preços podem ser justos ou premium. Ou 2 presentes de valor justo como este. Dessa vez vamos colocar nosso stop. Parece que você está tentando traduzir uma frase acima do breaker para swing o português. High, não este swing. Aqui está a tradução mais concisa porque o preço e menos está ultrapassando este gap de fair value. Este parar e este vale de equidade. Que é um preço premium. Não respeita 3 PDAs ao mesmo tempo. Então, quando o preço não respeita 3 PDAs, isso se torna uma configuração de baixa probabilidade. Nós não levaremos essa configuração a lugar algum. Que o preço suba. O TP vai encerrar nossa negociação. E essa é a razão. Estamos colocando nosso stop loss acima dessa semana de candelabro. Então, o tópico é aqui, a alta prioridade. Aqui, a alta probabilidade é o preço recusando-se mas de uma deixamos falha para de alta. Deixe espaço para o preço alcançar um nível maior. Então este é o fim da nossa formação. Isto é o que o preço faz, e isto. Esses são o mesmo padrão. O que você procurará? Nada mais, nada menos. Procurarão o mesmo padrão exato. Tá bom, pessoal? Assim como quando você vai dormir antes de dormir. Olhem para esses pais. Esses são os mesmos pais que o preço repetirá.
Exatamente o mesmo. A única diferença pode ser apenas um pouco maior na semana. Uma semana longa ou uma vela um pouco maior. Essa é a única diferença. O preço terá a mesma resistência alta. O preço e a liquidez formarão baixas relativamente iguais. Assim como este. E é isso que nos torna criar uma configuração de alta qualidade. Se tiverem alguma dúvida, sintam-se à vontade para perguntar. O MC está perguntando o quê? O que fazer se o preço formar uma lacuna bullish de feriado, enquanto retraceia para o Premium Fair Valley Gap? Não procuraremos. Compre na brecha bullish de Faraday, ok. Em vez disso, procuraremos o preço rejeitar o prêmio. Fair Valley, compartilho algumas coisas específicas. Estou repetindo, ouçam com atenção. Não estamos procurando entradas aqui. Quando o preço retrai para cima, não estamos procurando entradas. Em vez disso, procuramos um preço para formar baixas relativas aqui. Se você olhar mais de perto, você pode ver que temos uma lacuna de fair value. O preço respeitou. Mas não o consideramos como entrada. Em vez disso, estamos aguardando uma entrada de alta probabilidade. O preço gerará uma vez que ele, quando atingir a faixa premium do Vale Justo. Então Hamid pergunta quantas vezes você faz trades. Se você falhou no primeiro conjunto. E depois, outro quebra-gelo se formou no mesmo período de tempo maior. Apenas uma brecha de Fair Valley. O preço só formará este tipo de configuração uma vez. Mas se o preço está formando diferentes tipos de setups, diferentes tipos de interruptores no mesmo, dentro do mesmo período de tempo mais elevado, consideraremos como uma distorção de tempo. Eu pedi para vocês esperarem, certo? Estão perguntando cedo. Toda pergunta. Qualquer tipo de pergunta que você possa imaginar. Já pensei nisso, ok. Como você acha que estou lucrando com essa configuração? Tinha a mesma pergunta exata na mente. E olhei no gráfico e encontrei a resposta. Vou compartilhar a resposta com vocês mais tarde. Depois, gráfico. Então, quando o preço forma muitos quebradores, ok. Dentro de uma alta probabilidade. Desculpe, dentro de um período de tempo mais alto na pédia, é quando vamos observar. Vamos procurar o preço entrar no nosso macro, ok? Cada configuração que estamos procurando. Cada formação que compartilhei aqui é. Procuramos uma configuração para formar dentro do macro. Ok, esperamos ver o preço atingindo este intervalo. Válvula dentro do macro. Atingindo este vazio de preço dentro do macro aqui. O preço pode formar essa configuração antes do macro. Mas a execução. O preço tocará no gap de ferrugem. Será exatamente dentro dos 20 minutos. Intervalo que compartilhei com vocês, ok? Se o preço for entrando dentro do período de tempo e ouvindo o tempo, atingindo o gap de fairway dentro do macro, você não hesita, executa e após isso o preço se forma, formando outro interruptor ou se seu interruptor falhar. Não executa, você espera por outro macro. E é nessa hora que você executa. E falarei sobre essas coisas mais tarde. Em tópicos posteriores. Explique sua visão sobre a diferença entre L e R. LR. E a TRLR. Eu tenho uma visão diferente da que você tem. Já compartilhei aqui, volte e ouça com atenção. Espero que compreendam. Então, a terceira formação a observar aqui é o breaker. Mais inversão. Certo, Rahul pergunta sobre o exemplo 2. Podemos entrar, depois que o preço fecha abaixo do quebra-gelo e o atinge. Novamente, o que eu disse, Rahul. Falei sobre o preço voltar a subir. Entrada agressiva, não. Eu disse que queremos ver o preço descendo. Descendo, ok. E gerando baixas relativas iguais. Coisas muito específicas acontecem. Não estou compartilhando muitas coisas aqui. Queremos ver preços formarem baixas relativas aqui. Se o preço não formar baixas relativas iguais, não faremos este trade. Porque não temos alvos de alta probabilidade.
Aguardaremos se o preço voltar a subir. Desculpe. Se o preço não voltar a subir, retestando o gap de Fairley. Ao mesmo tempo, realizando um reteste imediato. Então não faremos este trade. É simples assim. Este é o cenário de alta prioridade que estou compartilhando. Os cenários a que você se refere são... Não é um cenário de alta probabilidade. Naquele momento, você não o considerará como entrada. Só entrará uma vez que o preço faça isso. Uma vez que o preço gera baixas relativas iguais, ok. Vai tomar a entrada. Então, vou para a próxima aula. Então, já está dizendo em HRL. Nosso preço está se movendo contra uma grande expansão, sem qualquer swing mais alto. Baixo swing em caso de baixa resistência. Líquido ao preço claro. Swing alto ou baixo onde há liquidez. A maneira como você está falando, eu não entendo. Resistência alta e baixa liquidez. Assim. Leitura sobre resistência alta. A baixa resistência será interna. O tema da distorção do tempo lá. Eu vou... Fale um pouco mais sobre o quê? Quando esperamos alta resistência e baixa resistência. Equidade em execução, ok. Podemos prever quando o preço terá alta resistência. Corrida de equidade de baixa resistência. E o preço também pode ter uma semana de velas. E ter uma alta resistência em torno deles. Não há regras assim. Vou esclarecer isso na nossa próxima aula. Tópicos futuros, Jay. Então, nosso interruptor. O próximo tópico é Breaker Plus Inversion. Uma nova oportunidade. Por que uma nova oportunidade? Uma vez que um vale justo falha, consideramos que falhou. Faixa de vales como inversão a ser observada. Novas configurações, mesmo que o Fair Valley tenha falhado. Ainda assim, criará oportunidade para nós. Então, uma falha no gap de Fair Valley é igual à inversão. Gerencia dois tipos de configuração com o Breaker. Breaker mais inversão gera dois tipos de formação. Quais são essas formações? Inversão no atraso de manipulação. O que é manipulação? Como a perna que faz a parada de caça? O segundo é inversão em Free Pair. E isso será abordado na nossa palestra sobre Reaper. Então, a primeira formação que vamos analisar é a inversão no atraso de manipulação. Vamos nos concentrar aqui na perna de preço que fez o Stop Hunt. Ok, pessoal, qual é o atraso? Temos este alto mais alto aqui. Depois, o preço desceu gerando o interruptor. E então, o preço subiu, limpou o swing high aqui. Esta é a perna que vamos focar. Vamos nos concentrar nessa perna de preço aqui. Até agora, compartilhei com vocês como fazer entradas. A partir dessa perna aqui, certo? Se eu voltar um pouco para vocês. Até agora, eu compartilho com vocês como tomar entradas neste patamar de preço. Usando o interruptor agora, vou compartilhar com vocês como tomar entradas usando a perna de manipulação. Porque também existem formas pediátricas, certo? Então, vamos nos concentrar aqui. Para o preço formar uma inversão, vamos nos concentrar aqui para que o preço forme uma lacuna mais tarde quando os preços caírem aqui. Os preços estão caindo abaixo do limite. Usaremos o falhado gap de Fair Valley para tomar entradas. A alta prioridade. A inversão se formará perto do swing low de bearish. Breaker, ok. Nossa inversão de alta qualidade se formará aqui, certo? Exatamente aqui, perto do bearish breaker. Então, esta é a formação no gráfico real. Como você pode ver, temos um swing alto limpo aqui. O preço subiu e quando estava em alta, formou-se um vale justo aqui. Então, este gap de valor justo aqui é importante, pessoal. Isso fornecerá insights sobre tipo se preço quer usar este interruptor para manter a tendência. O lado de baixo, ou se o preço não quiser usar este interruptor. Para continuar com o 30, receberá suporte deste vale de Ferry. Mas o que estamos procurando aqui é por isso. O que esperamos ver é... Este vale foi preenchido. Preço fechando abaixo do gap de Fair Valley. Reequilibrando imediatamente aqui e depois retraçando para baixo.
Então, os dois tipos de brecha de vale que se formam. O primeiro tipo é que o buraco de Fairley se formará no atraso de manipulação. O segundo tipo de formação é que o preço formará. O gap de Fair Valley aqui, deste ano, próximo ao swing high do Bullish Breaker. E eu falei sobre isso em nossas aulas anteriores. Então, inversão e manipulação atrasadas. Agora vou mostrar a vocês como. O que procurar e esperar aqui? Como vou saber? Esta inversão apoiará minha ideia de trade. Essa é uma ótima pergunta, pessoal, porque isso é um buraco valioso de touro. Há um desequilíbrio de lado de compra e ineficácia de lado de venda. Então, como saberá? O preço não o respeitará como um ajuste de preço justo. Será que essa brecha de valor falhará? De mercado e se transformar em inversão? Então, aqui estão nossas regras. O preço terá que gerar a inversão, próximo ao swing alto ou baixo. O preço precisará atravessar essa inversão rapidamente. O preço precisará gerar um novo gap de valor junto com a inversão devido ao atraso de manipulação. Agora, aqui, estou mostrando a vocês um exemplo de um bullish. Faixa de preço, como você pode ver. Temos uma faixa de preço aqui. Temos um baixo mais baixo aqui. Essas oscilações são muito limpas. Esperamos ver um bullish Fair Valley Gap. Desculpe, um bullish break está se formando. Ok. Então, onde está o nosso interruptor aqui? Últimas velas de perto. Estas são as últimas velas de apelo, o que será considerado como um interruptor. E se formou uma vala ao lado deste interruptor. Dentro deste breaker, a regra é: se houver um pequeno intervalo de tempo, um gap de como 2 ou 3 segundos dentro do breaker, e o preço for, suponha que haja mais 2 ou 3 velas, e o preço está gerando um gap de valor justo aqui, não consideraremos essa faixa de preço, considerá-lo como entrada. Vamos nos concentrar neste interruptor. Mas se a lacuna de valor justo se formar dentro do interruptor, aqui mesmo, certo, procuraremos uma formação assim. Esperamos ver o preço subindo dentro. Preço fechando, corpo de vela acima da inversão. Assim que o preço fizer isso, sabemos que o preço quer continuar sua tendência. Pelo lado de fora, ele respeita este quebra-cabeça de touro. É assim. Você saberá que o preço quer continuar sua tendência para o lado de cima. Uma vez que o preço fecha, pode desviar-se acima da inversão, certo? Em relação a este vale. Se o preço ainda não fechou, cândida acima dessa inversão ou preço suposto. O preço tem uma vela aqui, mas os fracos estão subindo. Ele não o considerará como entrada. O preço terá aqui. O corpo da vela deve fechar acima da inversão. É nessa hora que o cenário de alta probabilidade gera. Então, como você pode ver, este escândalo segue nossas regras. Nossa segunda regra é: o preço precisará atravessar este gap de Fair Valley com rapidez. E como você pode ver, o preço fez isso. O preço gerou um novo gap de valor justo com inversão. Certo, o preço também gerou um gap de valor justo o que você verá mais tarde. Então, como faremos para gerenciar nosso stop loss e entrada com essa inversão? Existem duas entradas possíveis com inversão: breaker interno quando o preço fecha, corpo de vela acima ou abaixo da inversão. Você pode executar na segunda vela, assim como mostrei para vocês no breaker real. O que faremos? Temos aqui o nosso padrão de quebra bullish. Temos um novo menor baixo. Essas velas de perto estão se tornando nosso ponto de ruptura aqui. Temos uma lacuna de Fair Valley aqui. Isso depois se transformou em inversão. Este padrão de preço segue nossas regras. Queremos ver o preço fechando. Este corpo acima do preço fez isso. Queremos ver o preço atravessando este gap de Fair Valley. Com rapidez, o preço fez isso. Ok. Próximo a, queremos ver se há a formação de um vale aqui, junto com a inversão. E como você pode ver? Então, o Fair Valley Gap que mencionei. Esta faixa de vale pode se formar ou não. Certo, se o preço formar esse gap de Fair Valley, esperamos ver o preço entrando dentro da faixa de preço. Aqui está o Vale do Faraó. E aí, sua entrada será assim, ok? Estamos executando naquela vela e nesta vela. Assim que o preço começa a cair, retestando este gap de Fair Value invertido, estamos executando aqui. Depois de o preço fechar o corpo da vela acima da inversão, executamos neste nível a partir da inversão. Isso ocorre no atraso de manipulação ou no atraso de Judas. Tudo bem, pessoal, espero que esteja claro. É bem simples, temos 3 regras a seguir.
Assim que identificamos uma lacuna de Fair Valley, falta de manipulação, esperamos que o preço suba novamente, ok? Há outras regras. O preço precisa fazer stop hunt. Já discutimos sobre essas coisas. Se você perdeu ou se juntou mais tarde, você pode rever o vídeo. Assim que o preço fecha, o corpo de Candice acima procurará velocidade. Se o preço fechar acima da vela, veremos uma inversão. Isso aconteceu quando o preço gerou. A segunda vela desce. Reteste a inversão aqui, ela será executada. Onde será nosso stop loss? Depois que o preço fecha acima da inversão candlestick, aguardamos o preço retestar a inversão. E a próxima vela. E é aí que surge a sinalização de alta probabilidade. Assim que o preço retesta este intervalo, você está, na versão de inversão, você está executando a segunda vela aqui. Se o preço está te dando a oportunidade de retestar, então, e retorna dentro dessa inversão. Estamos executando novamente. Compramos na vela bearish. Quando o preço está dentro da inversão e do breaker, aqui, como você pode ver. O preço não fechou o corpo da vela acima do quebra-gelo. Certo, desculpe, o preço fechou a vela acima do interruptor, e o preço retrai para baixo. Então, quando essa vela era preta, ok. Quando esta vela era bearish, não compramos em nenhuma vela bull. Se você está comprando aqui, seu risco será maior do que o preço pode oferecer. Quando está dentro dessa inversão. Assim que o preço estiver dentro dessa inversão, buscaremos comprar quando esta vela for preta. Quando esta vela abriu aqui e desceu, estaremos procurando executar. Então, a gestão de stop loss aqui procurará. Veremos onde colocaremos nosso stop loss. Então, esta é a formação completa. Como você pode ver, quando o preço entrou na inversão, vimos velocidade. E é isso que esperamos do preço. Onde será nosso stop loss? Aqui nosso stop loss será um pouco diferente do que já compartilhei com vocês. Teremos nosso stop loss abaixo do gap de Fair Valley, próximo ao Vale Fair, a próxima vela gerada pelo preço. Depois de gerar o gap de Fair Valley, colocaremos nosso stop loss abaixo desta vela lentamente. Essas regras são bem específicas, pessoal. Não coloque seu stop loss aqui, ok? Pode fazer isso se estiver disposto a arriscar mais. Mas se o preço for abaixo da última vela. Antes de o preço se formar, desculpe. Antes da formação da lacuna de Fair Valley. Se o preço for abaixo desta vela, então você está errado de qualquer forma. Você deve encerrar sua operação. E essa é a razão. Colocaremos seu stop loss na próxima vela. Depois que o preço gera este gap de valor. Hamid, você está fazendo perguntas que já respondi. Como saberá que é um breaker? Para que o preço gere um breaker, terá que seguir algumas regras. Quais são as regras que o preço deve seguir? O quebra-gelo dentro de um intervalo de tempo maior. Que há um PDO de tempo maior. Então, o preço precisa ter baixas limpas. Para um breakout bullish, temos um swing low limpo aqui. Então, o preço precisa fazer uma parada. Preço fez uma parada. Então, quando o preço fez essas três coisas, esperamos ver essas coisas de perto. Vela se tornando e funcionando como um interruptor, certo? E como saberá que isso é? Isso realmente funcionará como um breaker. Temos uma lacuna de fair value aqui, certo? O preço sobe assim que fecha. O corpo da vela acima. A inversão também ativa o interruptor. Não é necessário que o preço supere o interruptor e encerrar o corpo de um vendedor. Assim que o preço fecha, como um corpo de vela, acima da inversão ativa o interruptor também. Clique na inversão também. Não queremos ver o preço caindo abaixo do interruptor. Desculpe, inversão. Preço pode ter sua fraqueza abaixo da inversão. Mas o corpo deve ficar dentro da inversão, certo? Hamid, espero que esteja claro. Como sabemos que é um interruptor? Porque o preço não parou. Procurar dentro de um período de tempo preços mais alto em swing impede. Baixos limpos. Ok. E se você ainda estiver confuso, eu disse que essa execução é nível avançado de execução. Se você é muito novo, ok. Se você é muito novo, vou sugerir que você se atenha ao primeiro. Infraestrutura que compartilhei com todas vocês. As formações de rompimento reais. Acomode-se com isso e com o tempo. Confiem em mim, pessoal. Você verá este tipo de configuração repetindo. Mas precisará de tempo para melhorar. Você não confiará em mim. Não verá amanhã a formação no preço, ok. Mesmo que você o veja, você não conseguirá executar porque hesitará. A hesitação estará presente.
Você precisa treinar seu olho para vê-lo. Ok, o que estou compartilhando aqui? Essas são as mesmas formações exatas. O preço estará no gráfico, ok. Exatamente o mesmo. A única diferença será algo assim. Suponha que esta vela seja um pouco maior, ou esta vela será um pouco maior, ou teremos semanas um pouco mais altas. Essa é a única diferença. A mesma coisa se repetirá no preço. Então, nosso stop loss ficará abaixo da segunda vela, depois do gap de Fair Value gerado. Mais tarde, esperamos que se transforme em inversão. Então eu falei sobre como saber o preço. Preço ativará essa inversão. O preço precisará fechar acima do corpo da vela. Voltar à slide anterior. Você verá eu explicando as regras. O preço precisa fechar acima do corpo da vela buraco de para valor confirmar a com rapidez. inversão. Formando uma pedia, suponha que haja uma faixa de velas. Ou sem uma lacuna de Fair Value. Se o Fair Value Gap não estiver aqui, então podemos esperar que o preço recupere.